Bom, é com muita alegria que eu estou aqui e eu também já estou naquela idade que eu só aceito aquilo que eu realmente quero fazer, tá, gente? Porque, às vezes, a gente, dependendo da fase da vida, a gente tem que ir, né? Tem que aceitar. Não é mais o meu caso. A gente vai envelhecendo, vai aprendendo a escolher melhor, né? Então, além de ter estudado teologia, além de trabalhar como psicóloga clínica, também sou casada com meu marido, que eu fiquei preocupada que não vi ele entrando aí comigo. Então, eu sou casada há 53 anos com o mesmo homem, viu, gente? E a gente nunca pensou em divórcio, em assassinato a gente pensou algumas vezes, tá? Mas agora faz um tempinho que eu não quero ficar viúva. Mesmo passando pela pandemia, né? Que era 7 por 24. Sou mãe de 3 e tenho 7 netos. E já faz alguns anos que eu sou a tia do Fábio. E a Marinês não gosta muito do que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Vocês não imaginam quantas vezes eu tenho que responder que eu não sou a mãe do Fábio. Eu deixo todo o crédito para você, viu, Marinês? Mas todo mundo que vê Fábio Carrenho, Esther Carrenho, vem perguntar se eu sou sua mãe, viu, Fábio? Então, é isso, o tema que ficou para mim, né, o saúde emocional da família. Então, eu queria começar falando que a saúde emocional não significa uma ausência de doenças, né? Porque, quando a gente fala em saúde, a gente já associa com uma ausência de doenças. Quando se fala em saúde emocional, eu também estou saindo de uma gripe, tá? Mas já não estou mais no perigo também do contágio, que é bom, né? Então, quando a gente fala em saúde emocional, o significado não é então eu não estou doente. É um outro significado que eu vou tentar explicar um pouquinho, e nós vamos, nesses 50 minutos, 1 hora que eu tenho, nós vamos conversar um pouquinho, então, do nosso lado emocional, o que é ser emocional. Então, saúde emocional significa a gente ter integrado, como pessoa, razão e emoção. Então, eu tenho uma integração, porque algumas pessoas, e muitas pessoas, realmente têm um corte aqui, ou só é razão, ou só é emoção. Então, saúde emocional é quando a gente tem esse movimento, a gente tem uma integração. Aliás, a palavra íntegro na Bíblia é muito mais a ideia de ser inteiro. Em português, é a ideia de ser honesto, né? Mas, na Bíblia, é a ideia de ser inteiro. Ter saúde emocional significa ter capacidade de desfrutar da beleza e dos prazeres da vida. A gente curte, a gente tem alegria com as coisas boas da vida. Significa também ter recursos para o enfrentamento dos reveses da vida. E a vida é vida, a vida não é Disney, né? Então, na vida, a gente vai ter perdas, vai ter decepções, vai ter frustrações, vai ter traições, vai ter vai ter isso tudo. Jesus Cristo teve tudo isso e não adianta a gente achar que a gente não vai ter, porque vai ter também. Então, saúde emocional é quando a gente tem recursos para lidar com esses reveses que são normais na vida. Significa também a gente ter aptidão, né, para sentir, reconhecer, identificar e saber expressar ou não os sentimentos. Então, além de eu saber que um frio na barriga é medo, o sangue fervendo é raiva, eu também tenho condições de avaliar qual é o momento adequado de eu expressar esse sentimento, ou pela fala, ou de qualquer outra forma, mas especialmente pela fala. Também significa como que eu posso lidar com os sentimentos, principalmente dos membros da família. Como que eu posso lidar com uma criança que, né, todo mundo fala que está com manha.
né? Na verdade, o que é mãe, né, gente? Mãe é só uma criança querendo a gente pertinho dela, muitas vezes querendo colo, querendo uma coisa para suprir alguma necessidade dela, querendo que a necessidade seja suprida. Uma criança quando sente raiva, uma criança quando está com medo. Então, saúde emocional na vida adulta, na vida dos pais, é também a gente ter recursos para lidar com esses sentimentos que vão surgir nos nossos filhos ou nos nossos netos, né? E, com isso, nós podemos ser acolhedores, nós podemos ser empáticos, né, com esses membros da nossa família. E aí já fica a pergunta, né, que é o tema de vocês, né, o coração que ama, o coração que cuida, o quanto que realmente nessa integração emocional, nessa saúde emocional, eu sou capaz de amar cada membro da minha família do jeito que ele é e com as características de cada um. Então, isso é só para explicar um pouquinho como que nós, né, profissionais da psicologia ou da psicanálise, entendemos o que é saúde emocional. Bom, como que a gente pode, então, cooperar para essa saúde emocional, né? Primeira coisa, nós somos seres emocionais. Todos nós somos. Gênesis 1:27 diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é emoção. Deus é emocional. Como é que a gente sabe disso, né? É só dar uma olhadinha para o Velho Testamento. Em primeiro lugar, o Velho Testamento está cheio da ira de Deus. E a ira é uma emoção que pode se transformar até num comportamento violento, mas é uma ira. Mas o Velho Testamento também tem sinais já da compaixão de Deus, e vários sinais da compaixão de Deus. Então, Deus é emocional, e nós somos criados à imagem e semelhança dele. Se eu sou criada à imagem e semelhança dele, eu sou uma pessoa emocional. Então, tem emoções no ser humano. Outra razão que confirma que somos emocionais e que Deus nos aceita, nos criou emocionais e nos aceita emocionais, é a forma como Deus lidou com o sentimento das pessoas no Velho Testamento. Eu amo fazer isso na Bíblia, de pegar os personagens da Bíblia e tentar me colocar um pouquinho na pele deles e tentar sentir a emoção deles. Então, vamos começar com Moisés. Moisés, lá em Números 11, se você quiser conferir, versículos 14 a 16, nós vamos encontrar Moisés à beira de um burnout. Ele estava cansado, carregar o povo estava demais. E Moisés, então, ali parece que tem uma mistura de cansaço, tristeza e até de raiva. Porque ele fala para Deus, Deus, eu não pari esse povo. Né? Mais ou menos assim, o senhor que pariu, o senhor que embale a criança. Tem um ditado agora assim, né? E ele fala isso para Deus. Eu não quero mais levar esse povo. E se o senhor quiser, o senhor pode me matar. Então, a gente vê aqui vários sinais do chamado hoje burnout, que é quando a gente não aguenta mais, e quantas pessoas, principalmente celebridades, famosos, líderes, inclusive líderes religiosos, precisam se afastar por causa do burnout. E Deus ouve isso de Moisés e é super bonito, porque Deus não brigou com Moisés, não falou que ele estava errado, não falou que ele estava com um problema espiritual. Pelo contrário, providenciou ajuda para ele. Vocês podem conferir isso aí na Bíblia. Aí nós temos também Jó. Jó é incrível, né? Eu lembro que eu, mocinha, eu só ouvia falar da paciência de Jó, da paciência de Jó, da paciência de Jó. E depois, quando a gente vai olhar direitinho, não sei se Jó foi tão paciente assim como falam, né? Porque no capítulo 3 do livro de Jó, nós vamos encontrar Jó abaladíssimo, sem compreender o que estava acontecendo com ele. E naquele momento de dor, de não entender por que tanta perda caiu na vida dele no mesmo dia, no mesmo momento.
ele faz uma das declarações assim mais doloridas que eu conheço. Ele fala que tomara que o dia que eu nasci seja riscado do calendário. E por que alguém me acolheu quando eu nasci? Porque teve seios que me amamentaram. Né? Ele rasga o coração dele numa dor, lamentando estar vivo, e preferindo que tivesse sido um aborto. E no livro de Jó inteirinho, você não vai encontrar Deus brigando com Jó. Pelo contrário, Deus caminha com Jó, Deus faz perguntas para ele, Deus chama para o racional dele, para ele pensar um pouquinho. E, sinceramente, eu acho que Jó nunca entendeu o que aconteceu com ele, mas teve uma coisa que ele viu. Ele fala isso para Deus. Antes, eu só sabia que você existia. Agora, eu vi você. E eu quero completar isso aí. Agora, eu vi você caminhando do meu lado, Deus. Eu te vi, Deus, caminhando do meu lado. Então, Deus não ficou magoado, chateado, porque Jó, né, amaldiçoou o dia do nascimento dele. Aí nós vamos encontrar Davi, que está os salmos lá. Os salmos de Davi registram tudo, né? Aliás, que é uma coisa muito benéfica da gente fazer. Escrever a emoção da gente. Davi fez isso. Tem salmo que ele está triste, tem salmo que ele está com muita raiva, tem salmo que ele está vingativo, tem salmo que ele pergunta para Deus por que Deus está demorando. Então, nós vemos aqui um homem, que, sei lá, quando eu penso hoje em Davi, provavelmente ele seria diagnosticado como autista. Lá no campo, sozinho, tocando, mas Davi faz uma das coisas mais lindas, ele escreve, né? Ele, além de conversar com ele mesmo, porque tem salmo, que é o registro da conversa, da razão com a emoção. Ele demonstra todos os sentimentos dele. E Lucas, quando escreveu sobre Davi, falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele também não foi rejeitado. E vamos encontrar Elias numa depressão que nós consideramos uma depressão grave e profunda, porque Elias tinha se isolado de todo mundo, não estava comendo, só dormia. Então, havia ali um desequilíbrio na alimentação, no sono. E, finalmente, aí Deus tem uma dica legal para quem quer aprender a cuidar de deprimido. Deus providencia que comida seja levada até Elias, ele come e depois caminha para um encontro com Deus, e Deus o aceita. Deus abre também os olhos dele, conversa com o racional dele e fala: Elias, você não está sozinho, vamos acertar aqui uma coisa, né? Vamos esclarecer a realidade. Tem 7.000, você pode se juntar a eles. Então, além de Deus não condená-lo, porque ele estava triste, deprimido, só dormindo, não comendo, Deus ainda ajuda-o a enxergar a realidade dele. E vamos encontrar Ezequias, que em segunda, a história de Elias, para quem, está ficando gravado, então é bom falar também, está no primeiro livro de Reis, 19, e a história de Ezequias, no segundo livro de Reis, 20. Ezequias chora amargamente, o texto diz. E Deus acolhe o choro de Ezequias, um homem chorando, um rei chorando, e responde à oração de Ezequias. E talvez o mais importante para nós é observarmos, se nós quisermos aprender como lidar com o emocional e reconhecer que somos realmente emocionais, é olhar para Jesus de Nazaré. Jesus, se você quiser conhecer um pouquinho mais Deus, é você conhecer muito bem quem é Jesus. E eu sou apegada, né? Alguns dizem que eu sou fissurada em Jesus, eu acho que eu sou mesmo. Eu termino os 4 evangelhos e eu começo de novo, porque eu acho que sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender sobre Jesus. E em matéria de emoção, de emocional, de sabermos lidar com o nosso sentimento, ele realmente é o mestre. Jesus é o Deus que se fez gente.
Aliás, na história das religiões, o único Deus que se fez gente foi Jesus. E Paulo, quando fala disso, Paulo diz que ele veio viver entre nós, na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos também viver tendo ele como referência de vida. Então, vale a pena a gente observar a vida de Jesus, como é que ele lidou com os sentimentos. Então, vou passar aqui um pouquinho por cima. Primeira coisa, Jesus chorou, pelo menos 2 vezes. Ele chorou na morte de Lázaro, que todos vocês conhecem, e ele chorou também numa chegada a Jerusalém. Eu não sei quantos aqui conhecem Jerusalém, mas Jerusalém está lá, é cheia de morro. E um dos morros lá, acho que até mais que um, dá para você ver toda Jerusalém lá embaixo. E Jesus chega ali, ele olha para Jerusalém e ele chora de tristeza, porque Deus caminhou entre eles e eles não viram que Deus caminhava entre eles. Então, choro é emoção, choro é o nosso lado emocional. Jesus ficou cansado, né? Eu acho impressionante isso aqui de Jesus, quando ele, em João 4, lá na história da mulher samaritana, antes da samaritana chegar, toda a equipe chegou ali, Jesus e os discípulos, estavam com fome, e eu imagino que houve uma conversa mais ou menos assim: olha, vocês vão lá buscar comida, porque eu estou muito cansado, eu vou me assentar aqui. E o texto diz exatamente isso. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se. É uma pergunta boa para a gente responder, né? Se a gente costuma se assentar quando a gente está cansado, como Jesus estava. Jesus ficou enraivecido. E enraivecido, ele ficou pelo menos 3 vezes que estão registradas. Ele ficou enraivecido quando ele viu a ignorância dos líderes religiosos, a falta de misericórdia e de compaixão para com o homem, que, segundo informações paralelas, era um pedreiro e estava com a mão ressequida e não podia trabalhar. Jesus ficou muito enraivecido quando ele viu a exploração do cartel que existia no templo naquela época, quando eles exploravam os peregrinos, os religiosos, sem recursos nenhum, que vinham trazendo as ovelhinhas para o sacrifício. Ele ficou tão enraivecido nesse dia que ele expulsa todos os vendedores do templo, virou as mesas e, com o chicote, espalhou os animais que estavam ali também no templo, para serem vendidos para os fiéis. E uma outra situação que Jesus também se enraiveceu foi quando os discípulos tentaram impedir que as crianças chegassem até ele. E os pais foram dispensados com as crianças, mas Jesus percebeu. E ele ficou muito enraivecido e pediu que os discípulos voltassem atrás, né, e trouxessem as crianças de volta. Vale a pena observar que nas 3 situações que Jesus se enraiveceu, foi para defender o desprotegido e o sem voz, o que estava vulnerável no meio aonde vivia. Então, se Deus tem emoção, se ele aceitou personagens do Velho Testamento com os seus sentimentos, se Jesus Cristo demonstrou em várias situações as emoções dele, nós somos emocionais. E o que será que aconteceu com o lado emocional de tanta gente, né? Que às vezes não fica triste, não fica alegre, não fica com raiva, não fica nada. O que será que aconteceu? Então, eu alistei aqui pelo menos 3 razões que eu entendo que impedem da gente administrar melhor o nosso emocional e da gente viver melhor com o nosso emocional e da gente fazer uma aliança com o nosso emocional, razão e emoção. A primeira é que nós vivemos uma fase muito hedonista. Hedonismo significa que a gente tem que estar sempre rindo.
Então, a gente precisa estar sempre rindo, precisa estar sempre bem, precisa estar sempre alegre, temos que estar sempre animados e temos que estar sempre forte. Não é assim? Aliás, é uma das coisas que a gente ouve, né? Às vezes, quando você está precisando ser aceito como frágil, alguém vem e fala que você precisa ser forte. E o que você precisa é simplesmente que alguém te acolha na sua fragilidade. A indústria farmacêutica, eu não sei se foi ela que criou o hedonismo ou se ela aproveitou isso, e ela criou a pílula da alegria. Então, hoje, em geral, qualquer médico que você vai, você corre um risco de sair com a pílula da alegria, né? Eu não sou contra o remédio, desde que o remédio sirva para você olhar de verdade quem você é. Se o remédio servir como recurso para você se conhecer cada vez mais, aí ele é bem-vindo. O Arnaldo Antunes até tem uma música assim, né? Uma música antiga, que acho que os mais jovens talvez nunca nem ouviram, mas uma música dele que diz: socorro, eu não estou sentindo nada. Eu não sinto medo, não sinto calor, não sinto fogo. Não dá nem mais para chorar, nem para rir, por aí a música vai. Que é uma música do Arnaldo Antunes. Então, vivemos numa época que parece que a gente não pode mais entristecer. E, lamentavelmente, eu acho que as igrejas também não sabem lidar com as tristezas. As igrejas também não sabem lidar com os desânimos. Até as nossas músicas, às vezes, nos convidam a negar o nosso sentimento. Eu lembro de uma música de um adolescente que era assim: tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Ok, a gente vai voltar a cantar, concordo, mas quando a gente cai e levanta, pelo menos, eu choro quando eu caí. Às vezes que eu caí na minha vida e me rebentei muito em algumas delas, foi muito mal, não dava para cantar. Então, talvez essa seja uma coisa que a igreja tenha errado muito. E talvez, por causa disso, de 200 anos para cá, tem os psicólogos. Porque a psicologia é uma ciência nova, não existia antes. Eu penso que é hora da gente lembrar um pouquinho do que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, a pessoa ela tinha liberdade para expressar a sua dor, o seu luto e a sua tristeza. A pessoa podia vestir-se de saco e cinzas. E ninguém se ofendia de ver alguém vestido de saco e cinzas, porque já sabia que quem estava de saco e cinzas era alguém que estava passando por um momento difícil, um momento de tristeza, tinha um lamento ali. E eu sou do tempo também que, quando uma mulher ficava viúva, ela usava roupa preta por 1 ano. E os homens punham também uma tarja preta na camisa, com um sinal de uma tristeza, porque tinha um luto ali. Mas tudo isso não tem mais. Então, nós temos aí o hedonismo, e, além disso, aí entra a nossa história de vida. Todos nós temos uma história de vida, todos, sem exceção nenhuma, né? E o que acontece nas nossas histórias de vida? Pelo menos 2 razões que cooperam para que a gente anestesie, ou amorteça, ou não integre o sentimento. A primeira é a forma como nós fomos criados. Muitos de nós fomos criados de tal forma a negar, pelo menos, alguns sentimentos. Então, é muito comum a gente encontrar famílias onde não se pode sentir raiva. E alguns pais ainda têm a ousadia de falar para a criança que você tem raiva, Papai do Céu não vai gostar de você. Quer dizer, ainda mente para a criança, né? Porque não tem nada que diz que Deus não vai gostar de uma criança que está com raiva, e, em geral, até por motivos, às vezes, justos.
Porque, às vezes, foi o irmãozinho que quebrou o brinquedo dela. E se ele quebrou o brinquedo dela, óbvio que ela vai ficar com raiva. Eu fico muito enraivecida quando as pessoas danificam minhas coisas. Agora, imagina uma criança. Ou então, também fomos criados para não ter medo. Não pode ter medo. Ao invés de esse pai e essa mãe chegar para a criança e falar, me conta, o que está acontecendo? Por que você tem medo? Ó, eu vou com você, vou junto, não tem problema nenhum. Medo faz parte da gente ser gente. Aliás, é bom que a gente saiba, o corajoso não é quem não tem medo. O corajoso é aquele que, mesmo com medo, faz o que tem que ser feito. Não podemos também ter vergonha. E vários sentimentos, né? Que esses sentimentos chamados de negativos ou de mau sentimento. Quer dizer, sentimento é só sentimento, gente. Ele não tem nenhuma conotação moral. O que pode ser negativo ou não é aquilo que nós fazemos quando sentimos. Sentir raiva não tem nada de errado. Aliás, quem tem um umbigo, o normal deveria sentir raiva. Errado é se, por causa da raiva, você tiver um comportamento violento. Então, quando a gente vem de um lar que esses sentimentos que deram o nome de negativos são negados, a criança vai aprendendo desde pequenininha a realmente não sentir, a esconder lá o sentimento. A outra situação na nossa história de vida que pode cooperar para que o nosso emocional se bloqueie são situações traumáticas, né? Quedas graves, violências graves, abandonos, pai ou mãe que, de repente, simplesmente abandona a criança e vai embora. Surras, né? Surras horrorosas. Eu posso contar um depoimento meu, quando eu tinha 10 anos. A minha mãe, por uma razão qualquer lá, que eu nem sei por que foi, ela me deu uma surra, mas uma surra muito violenta. E eu decidi, enquanto ela estava me batendo, na minha tenra idade, que aquele dia eu não ia chorar. E eu não chorei. E minha mãe estava usando uma corda já um pouco usada. Enquanto a minha mãe tinha corda na mão, ela me bateu. E eu saí da frente dela, sentei em frente à nossa casa e não derramei uma lágrima. Eu tinha 10 anos. Eu voltei a chorar quando eu tinha 45 anos. Ali eu fechei, né, o emocional. Porque foi uma situação muito traumática para mim. Já era, porque volta e meia eu não apanhava tanto, mas volta e meia eu apanhava. E aí não apanhava tanto em quantidades, mas apanhava muito em intensidade em cada surra. Então, por que no trauma ou na dor a gente acaba anestesiando e bloqueando? O que na psicologia ou também na psicanálise, né, Alexandre, a gente chama de defesa. Graças a Deus que tem as defesas, né? Porque as defesas não é nada mais do que a gente guardar em algum lugar essas coisas doloridas para poder sobreviver. Então, são essas coisas que vão cooperando para que a gente não seja inteiro, para que a gente vive aí uma multidão de metades andando por aí. E aí entra mais uma coisa, eu não estou vendo relógio aqui em lugar nenhum, como é que é a coisa do relógio? Deixa eu ver aqui no meu. É para mim falar até a hora que eu quiser? 20 minutos, é isso? Eu tenho aqui, mas eu não enxergo tão pequenininho que nem está no meu tablet. Mais uma coisa que vai cooperar também para o nosso bloqueio, o nosso adoecimento emocional, é a natureza humana. Então, como se não bastasse uma época hedonista, como se não bastasse uma história de vida com tantas dores, nós também temos uma natureza que tende, né, a não falar toda a verdade. Da onde que eu fui tirar isso? Gênesis 3, dos versículos 8 ao 13,
Então, aqui eu acho que tem um olhar bíblico sobre a miserabilidade e a cisão que nós fazemos, né? A cisão emocional. E a história aqui, para você que não quer olhar na Bíblia aí agora, nem precisa, é a história do encontro com Deus, com o homem e com a mulher, logo depois da queda. E é interessante porque eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto. Muitas sobre a desconexão do ser humano com Deus. Muitas até sobre a desconexão, muitas não, algumas, sobre a desconexão do ser humano com ele mesmo. Mas eu ainda não ouvi um estudo bíblico com base nesse texto falando da desconexão da pessoa com ela mesma. E as três coisas estão aqui no texto. Aqui existe a desconexão de Deus, que fica muito fácil a gente descobrir, né? Quando o homem ouviu os passos de Deus, ele se ausentou da presença de Deus, ele se escondeu. Parece piada isso, né? Como se alguém pudesse se esconder de Deus. Mas foi isso que ele tentou. Não sei se porque não sabia ou se deu lá uns minutos de bobeira. Nossa, agora acenderam um relógio tão grande aqui na minha frente que... Antes não tinha nada, agora tem letras garrafais. Assim. E deixa eu correr, então, né? A desconexão de si mesmo, que é a mais importante que eu vejo aqui no evento do Éden, é quando Deus pergunta para o Adão, pergunta para o homem, onde que você está? Aí ele responde, eu ouvi teus passos no jardim, era verdade. Fiquei com medo, era verdade. Porque estava nu, não era verdade. Ele também estava nu, era verdade. Mas o medo não era porque estava nu. O medo era porque ele tinha desobedecido. A nudez, e o texto mesmo fala sobre isso, que quando o homem percebeu a sua nudez, ele se envergonhou e ele fez um avental de folhas. Então, a verdade aqui é assim, eu ouvi os seus passos no jardim, Senhor. Eu fiquei com medo porque eu desobedeci, eu errei com o Senhor. E fiquei com muita vergonha porque eu me vi nu. Então, o que acontece aqui? Tem meia verdade. E sabe o que acontece com a meia verdade? Ela vira uma mentira inteira. Então, a desconexão, né, da pessoa com ela mesma já começa aqui, nessa natureza caída do homem, né, quando ele não assume a verdade dele. E a mulher também não assumiu a verdade dela. Porque se a gente for continuar, a minha proposta não é destrinchar o texto hoje, mas no texto, o que vai acontecer? O homem põe a culpa na mulher. A mulher vai pôr a culpa na serpente e ninguém assume nada, né? E a partir daí vocês conhecem a miséria humana, né? Quando eu erro, ou nas minhas fraquezas, a culpa ou é do outro, ou é do diabo, ou é de Deus. E talvez essa seja uma das piores coisas, né, que pode acontecer com o ser humano. E é interessante que Deus dá chance para o homem para ele falar a verdade. Deus fala para ele, mas espera um pouquinho, quem é que disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Mas, de novo, o ser humano perdeu a oportunidade de falar a verdade. E aí é que ele põe a culpa, então, na mulher. Ele podia ter dito assim, essa era a verdade, ó, sim, Senhor, eu desobedeci. Eu comi do fruto e percebi que eu estava nu. Eu não aguentei de vergonha e construí um aventalzinho. E agora eu estou com medo do Senhor e me escondi. Mas não é isso que ele falou. Então, aqui o que acontece? A desconexão com Deus, a desconexão com Ele mesmo e a desconexão com o outro.
E quando a gente coloca a culpa no outro, eu já não tenho mais responsabilidade, né? Eu nem tenho como mudar. E talvez, se tem duas coisas na vida que não leva ninguém a lugar nenhum, a primeira, quando eu coloco a culpa, a responsabilidade no outro. A segunda é quando eu me vitimizo, é quando eu me faço de coitadinho, quando eu me faço de vítima. São duas situações que sobra bem pouco recurso para a gente mudar. Então, com essa cisão, com essa desconexão do homem com ele mesmo, acontece o quê? Uma cisão. Está a cisão feita aí. Fazemos uma ruptura, como eu já falei, entre razão e coração, entre o pensar e o sentir. E aí entra a desgraça, né? Ou nós agimos sem pensar, ou agimos sem sentir. E as duas coisas são danosas. E vamos pela vida assim, divididos em nosso ser. E vivemos, passamos uma vida vivendo, sendo metade com Deus, metade com o outro e metade com a gente mesmo. Tem duas coisas que podem ajudar. A ciência, como psicologia, vai ajudar você a rever sua história, a olhar lá atrás, a perceber o que faltou na sua história. As faltas são danosas, são tristes, e essa notícia é péssima. Mas também tem a boa notícia. A boa notícia é que você pode rasgar o script que você recebeu na sua história de vida e refazer o script e construir um script novo. Então, a psicologia ajuda a fazer isso, muito bem, e funciona mesmo, né? Mas nós temos também o Calvário, que nos dá a possibilidade de integrar a nossa parte caída, de integrar a nossa miserabilidade e de nós tornarmos cada vez mais criados à imagem e semelhança de Deus. Por que é importante a gente usar os recursos que nós temos hoje? Porque a desconexão e as cisões são o começo de tudo quanto é disfunção e inconsequências. É o começo das patias, né, que trazem tanto mal para quem está em volta, para a igreja, para a família e para um país. Quando a gente decide só usando a razão, nós podemos ser pessoas calculistas, frias e destrutivas. Olha que terrível isso. E quando decidimos só com base no que nós sentimos, nós nos tornamos inconsequentes e criamos situações irreparáveis, às vezes, e doloridas para nós mesmos e para os outros. Então, como é que isso funciona? Eu preciso submeter tudo que eu sinto aqui, ó. E a minha razão precisa olhar quais os sentimentos estão envolvidos nas ideias e nas decisões que eu tenho. E é depois dessa integração é que aí eu posso escolher qual que é o melhor para mim, qual que é o melhor, às vezes, para a minha família, que ainda depende de mim, qual que é o melhor para a minha igreja e qual que pode ser o melhor até para o meu país, ou para a minha cidade, ou para o meu estado. E quanto a essa tendência que nós temos de não expressar a nossa vergonha, de não expressar o nosso medo, de se esconder do outro, de mostrar para o outro, numa tentativa de mostrar para o outro só o que é o certinho, nós podemos nos reconciliar com Deus no Calvário. E de que forma que isso pode acontecer? Gravem isso, se vocês esquecerem tudo que eu falei, mas lembrar disso, eu já vou ficar muito contente. O que nós perdemos no Éden, nós podemos restaurar no Calvário. Para mim, essa é uma das coisas mais emocionantes da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses, Paulo fala disso, que por meio do sacrifício de Jesus,
todas as coisas podem ser reconciliadas. Até essa tendência nossa de só mostrar a faceta boa, de só expressar o lado bonito que nós temos. Efésios diz que Jesus é a nossa paz. Efésios 2,14, que por meio da cruz ele destrói toda a inimizade, inclusive a inimizade de mim para comigo mesma. Se eu pudesse acrescentar um versículo na Bíblia, eu ia acrescentar: bem-aventurada é a pessoa que se reconcilia com ela mesma. Esther, sei lá que não... Esther até tem na Bíblia, né? Mas não é meu. Então, em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a salvação. Eu não acho que no Calvário nós temos só a salvação da nossa alma, e nós temos só a conquista da vida eterna. Eu acho que lá nós podemos ter a redenção também da nossa miserabilidade humana. Como é que a gente pode fazer isso? Tem que ter coragem. Deus teve coragem de descer na pessoa de Jesus Cristo e morrer na cruz numa situação muito vergonhosa, que quem passava perto lá do Calvário não conseguia olhar para a figura que estava no Calvário, porque estava lá desnuda, sem nenhum avental de folha. Os quadros pintados de Jesus colocaram alguma coisa na parte dos genitais dele, mas, na verdade, não tinha nada lá. Estava lá exposto e nu. Se você quiser aprender a se conectar, a ter a coragem de ser você, ter coragem de expressar o seu sentimento, eu convido você e quero que você pense um pouquinho para ir até o Calvário e lá rasgar o seu avental de folhas. E olhar para Deus, e olhar para o Jesus Cristo que está ali agora de uma forma simbolizada, porque ele não está mais na cruz, mas numa forma simbolizada. Você entregar verdadeiramente quem você é. O quanto que às vezes você tem medo, o quanto que às vezes você tem inveja, o quanto que às vezes você tem ciúmes, o quanto que às vezes você é preguiçoso, o quanto que e por aí vai. Cada um sabe aí do seu coração. O preço é alto? É alto. Custou Jesus Cristo vindo e morrendo por nós. E o que custa para nós? Ninguém precisa ir morrer na cruz, mas para nós custa a vergonha que o homem teve lá no Calvário, de chegar e expor toda a nudez da sua miserabilidade. E você não precisa mais ter medo, porque você agora pode juntar nessa fragilidade com o amor de Deus exposto ali no Calvário. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Quem sou eu quando se fala do lado emocional? Eu sou saudável emocionalmente? Eu tenho saúde emocional? Queria que você fizesse essa avaliação pessoal com você mesmo. Eu sou capaz de acolher alguém da família que está sofrendo e está sentindo, seja lá que sentimento for. Eu sou capaz de expressar o meu sentimento, óbvio, no momento adequado e para a pessoa adequada. A nossa vida é como se fosse uma joia preciosa, eu não posso abrir também para qualquer um. Mas eu posso, do jeito certo, no lugar certo, na hora certa, rasgar o meu avental de folhas e revelar toda a minha nudez para Deus, através de Jesus Cristo. E lá no Éden aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque Deus falou para o homem, olha, joga fora esse avental aí, que isso aí não vai servir para nada, eu vou te dar um melhor. E ele deu um avental de pele de animais para ele. E eu penso que quando nós confessamos, eu sei que ali tem uma simbologia, que Jesus morreria e tudo mais, mas eu vejo aí também uma simbologia, né, e uma verdade, que quando nós contamos a nossa dor, quando nós contamos os nossos sentimentos, seja ele qual for, ele ganha um corpo, e ganhando um corpo, ele perde
forças. Ele não é mais tão forte. Mas enquanto ele fica dentro de você, pode virar tantas coisas. Além de ser uma pessoa que é só metade, pode virar também uma pessoa adoecida. Porque está mais que provado, né, o quanto a nossa psique caminha junto com as dores do corpo e com aquilo que está escondido no corpo. Então, vale a pena você fazer um autoexame e descobrir quem você é de verdade, o que ficou para trás, o que você precisa aprender, o que você precisa resgatar. E amanhã eu vou falar até um pouquinho disso, que eu vou estar aqui amanhã de novo com vocês. Eu vou falar um pouquinho de ressurreições que a gente pode fazer na própria vida. E, nesse autoexame, falar a verdade para Deus e, de preferência, escolher uma pessoa para você também falar a verdade. Necessariamente não precisa ser um profissional. Pode ser um amigo sincero que você confia. Pode ser um conselheiro. E, se puder, pode ser um profissional. E eu espero que Deus abençoe você nessa jornada de se tornar mais saudável emocionalmente. Que Deus possa abençoá-los. Eu aceito, mas palmas para vocês também, tá?